Aula sobre lipídios, da disciplina de Fundamentos de Nutrição, o TFPR, Campus Campo Mourão. Os lipídios são biomoléculas amplamente distribuídas nos alimentos, como mostra esse slide. Então, encontramos lipídios em suas diferentes formas, em alimentos de origem animal, como as carnes, leites, derivados, em alimentos de origem vegetal, como as sementes, as oleaginosas, o abacate, no caso das frutas, óleos, chocolate. Então, é um nutriente bem distribuído entre os alimentos habitualmente consumidos pelos seres humanos. Os lipídios, então, têm por características serem definidas como substâncias caracterizadas pela sua baixa solubilidade em água e alta solubilidade em solventes orgânicos, já que os lipídios têm característica de serem substâncias, em sua maioria, apolares, por isso a baixa solubilidade em água. As suas propriedades físicas estão relacionadas à natureza hidrofóbica das suas estruturas químicas, como podemos observar nas figuras apresentadas a seguir. Os ácidos graxos são a unidade formadora da grande maioria dos lipídios encontrados em alimentos. Então, são moléculas muito longas, que variam entre 4 e 24 átomos de carbono, sendo que nos alimentos a maior prevalência são dos ácidos graxos de 16, 18 átomos de carbono. Os triglicérides, ou triglicerídeos, ou triacilglicerol, são substâncias encontradas nos alimentos, porque é a forma com que os animais absorvem, é a forma com que os animais armazenam lipídios dentro dos adipócitos. Os lipídios são classificados em lipídios simples, lipídios compostos e lipídios derivados. Essa classificação está muito relacionada ao tipo de unidade fundamental formadora desse lipídio. Então, dentro dos lipídios simples, nós temos os acilgliceróis ou glicerídeos. Mais comumente encontrados nos alimentos seriam aí os triacilgliceróis. E temos também as ceras. Os acilgliceróis ou glicerídeos são formados, então, pela união de um álcool glicerol a um ácido graxo. No caso de triacilglicerol, teríamos um glicerol unido a 3 moléculas de ácido graxo. Ceras são formadas por álcool de cadeia longa e ácidos graxos igualmente de cadeia longa. Dentro dos lipídios compostos, nós temos o fosfoacilgliceróis ou fosfolipídios, que é composto por glicerol mais ácido graxo, mais fosfato, mais outro grupo normalmente contendo um nitrogênio. Nós temos a esfingomielina, que é formada por esfingosina, ácido graxo, fosfato e colina, que são os lipídios encontrados nas bainhas de mielina dos neurônios. Nós temos os cerebrosídeos, que são lipídios formados por esfingosina, ácido graxo e um açúcar simples. Os gangliosídeos, formados por esfingosina, ácido graxo e mais um carboidrato composto. Além disso, temos os lipídios derivados, que são materiais igualmente insolúveis em água, mas que não são lipídios simples e nem lipídios compostos. E como representantes desses grupos, nós temos os carotenoides, os esteroides e as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Os compostos lipídicos presentes nos alimentos em maior quantidade são os triacilgliceróis, sempre designados pela sigla TAG. Então, ao longo de toda a apresentação, nós veremos várias vezes o termo TAG, e eu estarei sempre me referindo aos triacilgliceróis. E também, em menor proporção, os fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios encontrados nas membranas celulares. É a substância que dá para a membrana a característica de ser permeável, tanto a compostos hidrossolúveis quanto a compostos lipossolúveis. Os triacilgliceróis possuem em sua estrutura 3
moléculas de ácidos graxos e os fosfolipídios possuem 2 moléculas de ácido graxo. Dessa forma, nós verificamos que os ácidos graxos são o constituinte mais importante da fração lipídica dos alimentos, estando encontrados, sendo a principal unidade formadora dos lipídios mais abundantes nos alimentos, que são principalmente o triacilglicerol e, em uma parte menor, os fosfolipídios. Os ácidos graxos são classificados de acordo com o tipo de ligação química encontrado entre as suas moléculas de carbono. Então, dessa forma, os ácidos graxos se classificam em ácidos graxos saturados, quando não possuem dupla ligação. Os ácidos graxos monoinsaturados, quando possuem uma dupla ligação em sua cadeia. E os ácidos graxos poliinsaturados, que possuem 2 ou mais duplas ligações entre seus átomos de carbono. Esse slide mostra um esquema do que foi falado no slide anterior, que é a classificação dos ácidos graxos. Então, eles se classificam de acordo com a presença de duplas ligações, sendo que, quando a cadeia não possui nenhuma dupla ligação, os ácidos graxos são chamados de saturados. Esses ácidos graxos saturados, temos aqui como exemplo o ácido graxo, o ácido palmítico, que é o C16,0. Isso significa o quê? Um ácido graxo com 16 carbonos e nenhuma dupla ligação. A única dupla que existe nessa cadeia é a encontrada na extremidade carboxílica, mas essa extremidade é comum a todos os ácidos graxos, já que o nome diz esse composto é um ácido carboxílico. Então, eu preciso aqui do grupo funcional carboxila. Quando eu me refiro à inexistência de duplas ligações, eu estou falando ao longo da cadeia carbônica. Os ácidos graxos saturados são formados apenas por ligações simples. De modo geral, ácidos graxos saturados, quando ingeridos em excesso, exercem ações negativas à saúde humana. Os ácidos graxos insaturados são aqueles que possuem ao menos uma dupla ligação. No caso de possuírem realmente só uma, os ácidos são classificados como monoinsaturados. E aqui nós temos o exemplo do ácido oleico, que é o C18,1 ômega 9, ou seja, 18 carbonos e uma dupla ligação, sendo que essa dupla está no carbono 9. Essa ligação aqui, realizada entre carbono 9 e carbono 10, recebe o nome de ligação N9. Sempre o número do carbono menor envolvido na ligação, que é o C9. O ácido oleico é bastante encontrado no azeite de oliva. Os ácidos graxos, então, insaturados, quando possuem mais de uma dupla ligação, são classificados como poliinsaturados. Essas mais que 2 duplas ligações são distribuídas ao longo da cadeia, e nós temos aqui 2 exemplos clássicos, que são os ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3 ou N3, e os ácidos graxos poliinsaturados N6 ou ômega 6. O ácido graxo ômega 3 apresentado nessa figura é o ácido linolênico, C18,3N3 ou C18,3 ômega 3. Significa o quê? Que ele tem 18 carbonos e 3 duplas ligações, sendo a primeira delas no carbono 3. 1, 2, 3. Então, a primeira ligação está entre carbono 3 e carbono 4, por isso ele é um ômega 3. Ou um N3, significa a mesma coisa, a conotação química mais comum
é a N3, porém, do ponto de vista de saúde, quando se lê em artigos mais relacionados à nutrição, se fala muito na denominação ômega 3, mas eles querem dizer a mesma coisa. Os N6 ou ômega 6 são ácidos graxos bastante... o N3, esse N3, o ácido linolênico, está bastante presente na chia, na linhaça. Nós temos também aqui o N6 ou ômega 6. Nesse caso, o ácido linoleico, C18,2 ômega 6 ou C18,2N6. Significa o quê? Que a primeira dupla ligação é observada entre carbono 6 e carbono 7. E eu não preciso fazer menção à localização das demais duplas. O ácido linoleico é bastante encontrado, amplamente encontrado nos óleos vegetais, como soja e milho. Falando agora um pouco sobre os ácidos graxos saturados, eles são ácidos graxos, então, que não possuem duplas ligações entre os seus átomos de carbono. Geralmente, por essa configuração, essa ausência de duplas ligações, eles são sólidos à temperatura ambiente e são amplamente distribuídos nas gorduras de origem animal. É por isso que nós vemos nas carnes, quando estão em temperatura ambiente ou quando estão expostas à refrigeração nos açougues, a carne apresenta aquela gordura branca ou levemente amarelada. Então, nos cortes bovinos, essa visualização é muito possível. Nós vemos a gordura externa, a capa de gordura externa dos cortes, ou até aquela gordura marmorizada, que são aqueles fiozinhos brancos entre as fibras musculares. Isso é típico de gordura de triacilglicerol, que possui uma elevada quantidade de ácidos graxos saturados, dando a característica de se apresentarem em forma sólida na temperatura ambiente. Esses ácidos graxos, então, são muito encontrados em alimentos de origem animal, como a carne bovina, frango, suíno, laticínios, e em alguns alimentos vegetais. Apesar disso ser pouco frequente, geralmente os ácidos graxos saturados estão presentes em alimentos de origem animal. Nós temos como exceção a palmeira e seu óleo, né? Então, o óleo de palma e o óleo de coco são ricos em ácidos graxos saturados, que tem essa característica aqui de ausência de duplas ligações entre os seus átomos de carbono. Essa tabela nos mostra os ácidos graxos saturados, o seu nome sistemático, número de átomos de carbono e número de duplas ligações, que no caso, por estarmos falando de ácidos graxos saturados, aqui essa coluna sempre será 0. E as fontes mais comuns de gordura. Então, a gente verifica que ácido butírico ou butanoico tem 4 átomos de carbono e é muito presente na nata. Caproico ou hexanoico tem 6 átomos de carbono e também bastante presente na nata. Os ácidos graxos que predominam no óleo de coco são os ácidos caprílico e cáprico, com 8 e 10 átomos de carbono, respectivamente, e estão amplamente distribuídos no óleo de coco, assim como o ácido láurico, encontrado também no óleo de coco. Em asterisco, nós temos também o ácido mirístico, que é um ácido graxo com 14 carbonos, muito distribuído no leite. Esse é um dos ácidos graxos mais responsáveis pelo aumento de colesterol sanguíneo decorrente do consumo de produtos lácteos integrais. Então, o ácido mirístico tem um alto poder hipercolesterolêmico no nosso organismo. Temos esses dois que estão destacados com essa estrelinha verde, porque são os ácidos graxos mais incidentes nos alimentos de origem animal. O ácido palmítico, com 16 carbonos,
muito distribuído na gordura animal. E o ácido esteárico, com 18 carbonos, também presente em grande intensidade na gordura de origem animal. Os ácidos graxos monoinsaturados, então, são aqueles com uma única dupla ligação, como apresentado nessa figura. São ácidos graxos que variam, na sua maioria, entre 10 e 18 átomos de carbono e estão presentes em alguns alimentos, como nata, óleo de peixe, óleo de canola, azeite de oliva. Então, o ácido oleico, aqui destacado com uma estrelinha verde, é um ácido graxo monoinsaturado com 18 carbonos e ele é muito presente no azeite de oliva. A nossa maior fonte alimentar de ácido oleico é o azeite de oliva. E por fim, nós temos os ácidos graxos poliinsaturados, que são ácidos graxos com duas ou mais duplas ligações, como representados nessa figura, que nos apresenta a estrutura do ácido linoleico, que é um ômega 6, e aqui eu vejo muito bem a ligação no carbono 6, e o ácido linolênico, que é um ômega 3, com a sua primeira dupla ligação entre carbonos 3 e 4. Essa tabela, então, nos mostra os nomes dos ácidos graxos poliinsaturados. E em destaque, em destaque em verde, nós temos esses dois. Ácido linoleico com 18 carbonos, duas duplas. Ele é o nosso 18,2N6. E o ácido linolênico, que é o 18,3N3. Ácido linoleico e ácido linolênico são ácidos graxos essenciais. O que significa isso? Significa que são ácidos graxos que precisam fazer parte da nossa alimentação. O ser humano não possui vias bioquímicas capazes de produzir ácido oleico e nem ácido linolênico. Então, eles precisam ser consumidos pela alimentação. Linoleico e linolênico. N6, N3. Quais são as fontes de ácido linoleico? A maioria dos óleos vegetais, sobretudo de cártamo, de milho, de soja e de semente de algodão. E os ácidos graxos? O ácido linolênico, qual a sua principal fonte? Óleo de soja, óleo de canola, óleo de nozes, óleo de germe de trigo, óleo de linhaça. Vamos fazer um destaque aqui muito especial, que a principal fonte é o óleo de linhaça. A chia também é riquíssima em ácido linolênico, certo? E digo até que são fontes muito mais importantes do que o próprio óleo de soja. Partindo do pressuposto que encontro ácido linoleico no óleo de soja, e o óleo de soja é muito concentrado nessa substância e faz parte da alimentação do brasileiro, porque praticamente todos os alimentos que nós consumimos, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria deles são preparados de forma culinária utilizando o óleo de soja. E pensando que o principal fornecedor de ácido linolênico são óleo de linhaça e de chia, ou mesmo as próprias sementes, nós já ficamos assim um pouco alertas para o consumo. Será que o nosso consumo de ômega 6 e de ômega 3 é suficiente? Será que eu consumo ômega 6 de forma a atender às minhas necessidades? Será que eu consumo ácido linolênico de forma a suprir tudo que o meu organismo precisa? Esse questionamento vai nos acompanhar durante a aula para que nós
sejamos capazes de, ao final da apresentação, compreender a importância da presença de certos alimentos no nosso dia a dia. Já adianto que a nossa alimentação é bastante carente em ácido linolênico, o ômega 3, e sobra, né, existe numa quantidade além do necessário, de ácido linoleico, pelo fato dele estar muito presente no óleo de soja. Deixei aqui em destaque mais 2 ácidos graxos em vermelho, que não tem nome porque o nome é muito grande, não cabia nessa figura, o autor apresentou esses nomes aqui embaixo. Então, o primeiro é um ácido graxo com 20 carbonos e 5 duplas ligações, que é o EPA. Também é a sua abreviação, porque o nome é um pouquinho complicado. Ele é chamado de EPA porque o seu nome é ácido eicosa pentenoico. O EPA é bastante presente em óleos de peixe e em mariscos, assim como o DHA. DHA é a sigla para ácido docosahexaenoico. Então, o DHA, que deveria estar aqui, ele é composto por 22 carbonos e 6 duplas ligações, e também é bastante presente em óleos de peixe e marisco. Fique claro que quando eu falo óleo de peixe, eu não estou falando de qualquer peixe. Estou falando de peixes marinhos de água fria e nós já vamos entender o motivo disso. Então, a concentração de EPA e DHA é muito mais alta em peixes como sardinha, salmão, atum e muito pequena em peixes de água doce, certo? Não, peixes de água doce como tilápia não são boas fontes de EPA e DHA. Os ácidos graxos poliinsaturados são caracterizados pela localização de suas duplas ligações. Na anotação ômega, a letra ômega minúscula ou N refere-se ao posicionamento da primeira dupla ligação, contando a partir da extremidade metil. O ácido araquidônico, por exemplo, tem a seguinte anotação: 24 ômega 6 ou 24N6, o que significa 20 carbonos, 4 duplas ligações, a primeira no carbono 6. E eu não preciso dizer onde estão as demais, tá? O ácido araquidônico, então, é a principal gordura altamente poliinsaturada nas membranas de animais terrestres, com 4 duplas ligações. Ele é um ácido graxo da classe ômega 6, certo? O ácido eicosapentenoico, ou EPA, possui 20 carbonos, 5 duplas ligações, e ele é um ácido graxo ômega 3 ou N3. Então, isso significa o quê? Que das 5 duplas ligações, a primeira está localizada entre carbono 3 e carbono 4. Ele é encontrado em organismos marinhos e é um ácido graxo ômega 3. Essa tabela nos mostra, então, as grandes famílias de ácidos graxos poliinsaturados, que são as famílias ômega 3, ômega 6 e ômega 9. A família ômega 3 é representada principalmente por 18,3 ômega 3 e 18,4 ômega 3, sendo o principal o ácido linolênico, que é o 18,3N3. Esse ácido graxo é capaz de se converter no EPA, que é o ácido eicosapentenoico ou C20,4
ômega 3. Esse ácido graxo é capaz de se converter no DHA, que é o ácido graxo docosahexaenoico, 22,5 ômega 3. Uma ressalva muito importante: essas vias bioquímicas, essas reações bioquímicas podem acontecer no organismo humano, certo? Então, nós, seres humanos, conseguimos produzir EPA e DHA. É por isso que esses dois ácidos graxos não são considerados ácidos graxos essenciais. No entanto, estas vias bioquímicas, aliás, não são vias eficientes no organismo humano. Peixes marinhos de água fria fazem essa conversão perfeitamente com alta eficiência. Seres humanos não. Então, apesar de EPA e DHA não serem considerados ácidos graxos essenciais, porque nós somos capazes de produzir uma pequena quantidade, mas somos capazes, a presença deles na dieta é muito importante, porque são ácidos graxos com propriedades funcionais já claras e estabelecidas, relacionadas à prevenção de doenças cardiovasculares. Desse modo, é importante o consumo frequente de peixes marinhos de água fria. Lembrando que os peixes marinhos de água fria são fontes de EPA e de DHA. Quais são as fontes de ácido linolênico? Linhaça, chia, sementes no geral são as melhores fontes, sendo que a chia possui um teor maior até do que a linhaça. As algas marinhas também são ótimas fontes de ácido linolênico. Esse sim é essencial e eu preciso consumir porque meu organismo é incapaz de produzir o ácido linolênico. Falando da família dos linoleicos ou dos ômega 6, eu lembro aqui que o linoleico é um ácido graxo essencial. Não sou capaz de produzi-lo, portanto, preciso consumi-lo. Mas não tenho problemas com esses ácidos graxos. Por quê? Porque esse ácido graxo é amplamente encontrado em óleo de milho, óleo de soja, que são os óleos que a população, principalmente a brasileira, costuma usar no preparo de alimentos. Então, de forma geral, o nosso consumo é suficiente e até alto de ácido linoleico. Na via metabólica, ácido linoleico dá origem a ácido araquidônico e docosa pentenoico. E a família dos ômega 9 é a família dos oleico, que é o ácido graxo presente no azeite de oliva. Então, o ácido oleico também é muito importante, apesar de não ser essencial, ele é um ácido graxo cujo consumo é bastante importante. As fontes de ômega 3 nos ácidos, nos alimentos, tá? Então, nós temos aqui fonte de alimento, na primeira coluna, gordura total desse alimento e o teor de gordura ômega 3. No caso, vamos estar falando só de EPA e DHA, tá? Não estou falando de 18,3N3, que é o ácido graxo presente na linhaça, na chia. Então, a fonte mais importante é a sardinha. Então, sardinha em óleo comestível, sardinha enlatada, ela tem 15,5 gramas de gordura e deste total, 3,3 é EPA e DHA. É uma fonte muito importante. Cavalinha, 13,9 de gordura, 2,5 de EPA e DHA. Arenque, 9 gramas de gordura total, 1,6 de EPA e DHA, assim por diante. O último peixe aqui, numa quantidade menor de EPA e DHA, nós temos então o linguado,
tem 1 grama, né? 1% de gordura. Desse 1%, 0,2 gramas é de EPA e DHA. Então, essa figura nos mostra a importância da inclusão dos peixes marinhos de água fria na nossa alimentação. E a gente pode pensar que isso está muito atrelado ao custo, né? De fato, salmão tem um peixe elevado, atum também, mas a sardinha é um peixe muito barato, tanto enlatada, sendo que essa gordura não se perde nesse processo, quanto a sardinha fresca. Aqui, então, com relação à proporção, né, entre ômega 6 e ômega 3, em humanos, os ácidos linoleico, que é o 18,2-N6, e o alfa-linolênico, ou apenas linolênico, como estava sendo chamado até agora, 18,3-N3, são necessários para manter sob condições normais as membranas celulares, as funções cerebrais e a transmissão de impulsos nervosos. Então, por não serem sintetizados pelo corpo humano, como já foi citado, eles precisam ser ingeridos pela dieta, constituindo, então, os ácidos graxos essenciais. Então, nós lembramos o seguinte, que 18,3-N3 vai dar a origem aos ácidos graxos de cadeia mais longa. E o 18,3-N6 também vai sofrer vários tipos de reação, originando ácidos graxos maiores. No entanto, nós temos um ponto muito importante a ser considerado, que é essa etapa da conversão envolve a participação de uma enzima chamada delta-5-desaturase. Essa enzima é a enzima que é crítica nos seres humanos. Dessa forma, a formação de EPA e DHA nos seres humanos é bastante diminuída por conta da ineficiência da delta-5-desaturase. Essa via é muito eficiente nos peixes marinhos de água fria. Por isso, eles possuem um alto teor dos ácidos graxos de cadeia muito longa em sua carne, e os seres humanos são bem ineficientes na produção desses compostos. Então, eu digo que, além dos ácidos graxos essenciais, 18,2-N6 e 18,3-N3, a dieta deve contemplar o fornecimento de EPA e DHA, porque são ácidos graxos com uma propriedade muito importante, que é a diminuição da incidência de doenças cardiovasculares. Aqui eu deixo para vocês uma leitura obrigatória, que é o artigo intitulado Ácidos Graxos Poliinsaturados, efeitos fisiológicos e terapêuticos. Esse texto mostra de forma muito clara qual é o papel desses ácidos graxos na saúde, demonstrando a importância do seu consumo e a importância da inclusão na dieta de alimentos como chia, linhaça, além desses peixes já comentados, tá? Vai estar disponível no Moodle para que vocês façam a leitura desse texto. Então, de forma bastante sintética, porque os detalhes estão no texto, eu vou dizer para vocês o que é que realmente importa e qual é a necessidade de aumentarmos o consumo do ácido linolênico, assim como do EPA e do DHA. Essas substâncias dão origem às substâncias prostaglandinas, leucotrienos, que são substâncias com fraco potencial inflamatório e substâncias que têm uma fraca atividade na agregação plaquetária. Estão lembrados que eu falei que o consumo dos ácidos graxos de cadeia muito longa, EPA e DHA, atuam diminuindo a incidência de doenças cardiovasculares. A doença cardiovascular está muito relacionada à agregação plaquetária dentro das artérias. Essa agregação plaquetária, que será explicado o motivo e como ocorre no final da apresentação,
ela desencadeia a formação nas artérias de substâncias que diminuem a luz arterial e podem causar doenças ateroscleróticas. Essas doenças podem originar em eventos como infarto do miocárdio, a própria aterosclerose, que está relacionada ao endurecimento dos vasos, certo? Dos vasos arteriais, e tudo isso está relacionado à origem da doença cardiovascular, a perda da elasticidade das artérias, o entupimento das artérias. Essas substâncias atuam de forma muito fraca na agregação plaquetária e muito pouco inflamatórios. Por isso, são substâncias que devem ser consumidas e que tradicionalmente são deficientes na alimentação ocidental. Por outro lado, o ácido linoleico, que também é uma substância considerada um ácido graxo essencial, aquele que está presente no óleo de soja e de milho, e, portanto, é abundante na alimentação do ocidental, ele vai dar origem ao ácido araquidônico, que é um ácido graxo presente nas membranas celulares. E esse ácido graxo, esse ácido araquidônico, as vias metabólicas dessa substância vão levar à produção de prostaglandinas altamente inflamatórias e capazes de causar agregação plaquetária. Nada disso é um problema se essa substância for ingerida nas quantidades normais e necessárias durante o dia. O problema é que, de forma geral, a alimentação do ocidental é exacerbada em ácido linoleico, levando a uma produção exagerada de substâncias que produzem agregação plaquetária. Por isso, esse consumo inadequado de ácido linoleico está relacionado ao aumento de incidência cardiovascular, de doenças cardiovasculares, tá? Essa tabela nos mostra a concentração dos ácidos graxos linoleico, N6. Então, apenas para lembrar que eu vou pôr, esse é o N6 e o linolênico, tá? Nós temos um erro aqui, é alfa-linolênico, em alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, o agrião, tá? Ele tem 0,4 de N6, 1,8 de N3. Uma relação N6-N3, esse é o índice sempre que a gente deve avaliar, tá? Nos alimentos, na alimentação como um todo. O ideal é que esse valor seja no máximo 1. A recomendação mais importante que nós temos de autores que falam sobre a ingestão adequada de ácidos graxos N6 e N3, nos fala que essa relação, que nada mais é que a divisão entre a quantidade de N6 ingerida e de N3, seja 1. A Organização Mundial de Saúde aceita como razoável teores que variam de 5:1 a 10:1. Para vocês terem uma ideia, a alimentação norte-americana, esse valor varia entre 25 de N6 para 1 de N3 até 50 de N6 e 1 de N3. Mas a recomendação mais pontual, mostrando uma recomendação bastante sólida, um trabalho bastante sólido, apresenta como muito ideal para a saúde cardiovascular uma relação de 1. Ou seja, para cada 1 grama de N6, 1 grama de N3, tá? Então, vamos falar de como essa relação funciona dentro dos alimentos. Nós temos todos esses vegetais citados aqui com uma relação muito positiva de N6 e N3. Nós temos, então, agrião, o alface, brócolis, couve, hortelã, com valores muito bons, todos menores que 1. Ou seja, a quantidade de N3 nesses alimentos é maior que a de N6. Dentro de algumas frutas, nós temos aqui o abacate com um teor de N6 bastante maior, né? Uma relação de 12,5:1. Banana e morango, entre outros. E dentro dos cereais, olhando essa relação aqui,
nós podemos observar que, por exemplo, o feijão, ele tem uma relação muito boa, porque é uma relação de 0,7. Comparem a relação N6-N3 do feijão para o milho. O milho é muito alto, ou seja, o teor de N6 é muito maior que o N3. Daí vem aquilo que eu falei para vocês, que o N6 é muito encontrado no óleo de milho, assim como no óleo de soja. Certo? Então, o feijão, que é um alimento bastante importante na alimentação do brasileiro, porém é um alimento que vem tendo seu consumo reduzido por causa da vida moderna, por causa da alimentação pronta, por causa da necessidade das pessoas de usar um tempo cada vez menor para o preparo de refeições. O preparo do feijão, ele é bastante demorado, certo? Nós temos aqui entre os óleos, então, pensando que quanto menor esse índice, mais saudável é o óleo, nós temos o óleo de linhaça como um óleo muito perfeito, seguido pelo óleo de canola, tá? Canola tem bastante ácido oleico, que é uma gordura monoinsaturada, que não entra nessa conta. E seguido pelo óleo de soja, oliva e, por último, milho. Então, o óleo de milho é um dos piores óleos para a gente usar no preparo de alimentos quando está se considerando a relação N6-N3. Quietinho. Os ácidos graxos trans, então, eles são substâncias que, na verdade, são ácidos graxos insaturados, certo? Normalmente estão presentes na configuração cis. À medida em que esses ácidos graxos insaturados sofrem um processo chamado hidrogenação, que consiste em adicionar hidrogênio às duplas ligações, dando maior consistência a esses óleos, pode haver a formação de isômeros trans. A presença dos ácidos e a prevalência de ácidos graxos trans na natureza de forma natural é muito pequena. Podemos observar uma quantidade pequena desses alimentos nas carnes e também no leite, mas é uma quantidade muito pequena de forma natural. Geralmente, os ácidos graxos trans são formados a partir do processo denominado hidrogenação, onde as duplas ligações podem ser transformadas para a configuração trans. Então, o ácido graxo abandona a forma isomérica cis e assume a forma isomérica trans. Uma pequena porcentagem de ácidos graxos trans ocorre naturalmente em carnes e leites de ruminantes, certo? Dos ácidos graxos transformados no rumen, o ácido linoleico forma um grupo de isômeros trans conhecidos como ácido linoleico conjugado ou CLA. CLA são, então, substâncias que têm um potencial funcional, capazes de atuar contra a aterosclerose e algumas formas de câncer. Mas notem que é apenas o ácido graxo transformado naturalmente no rumen dos animais. Esse ácido graxo conjugado, esse ácido linoleico conjugado, passa para a carne e para o leite e pode ser ingerido e, quando consumido, podem ter um efeito positivo à saúde humana. Onde encontramos ácidos graxos trans? Em todos os alimentos industrializados. Bolachas ou biscoitos recheados, principalmente no recheio. Margarina, biscoitos de forma geral, mesmo que não recheados. Croissant, biscoitos do tipo wafer, coberturas, batata frita. Então, os ácidos graxos trans estão presentes na gordura vegetal hidrogenada. E a gordura vegetal hidrogenada é um ingrediente extremamente presente nos alimentos industrializados. Mostrando a configuração tradicional dos ácidos graxos insaturados. Então, normalmente na natureza eles se encontram na forma isomérica cis, que significa o quê?
aqui nós temos um plano imaginário, as moléculas se encontram do mesmo lado do plano. Já na configuração trans, ao sofrer o processo de hidrogenação, a molécula sofre uma torção. E podemos reparar aqui nos grupamentos assumindo planos contrários. Essa é a configuração trans, essa é a estrutura que assume um ácido graxo trans formado com o processo industrial de hidrogenação. Aqui nós temos a representação gráfica das moléculas de ácidos graxos saturado, ácidos graxos insaturados. Este primeiro na forma cis. Então, lembrem que se eu traçar aqui um plano imaginário, eu tenho a molécula se comportando dessa forma. Hidrogênios deste lado do plano e esses grupamentos de lados iguais. À medida em que eu hidrogeno essa molécula, a dupla ligação que não foi quebrada, neste ponto onde eu não hidrogenei a molécula se torce e os grupamentos começam a assumir planos contrários. Então, aqui eu tenho hidrogênios em planos contrários dessa linha imaginária traçada. Essa é a configuração de um ácido graxo trans, esse que é extremamente prejudicial à saúde humana. Então, vamos falar um pouquinho de ácidos graxos trans e saúde. A configuração molecular mais estendida dos ácidos graxos trans confere maior similaridade de estrutura com a dos ácidos graxos saturados do que com os próprios isômeros da forma cis. Esse é o grande problema. O nosso organismo entende um ácido graxo trans como sendo um ácido graxo saturado. E por conta disso, eles têm sido correlacionados com a causa de várias disfunções metabólicas, como, por exemplo, a inibição de produção de ácidos graxos, com o metabolismo de ácidos graxos essenciais. Não sei se vocês se lembram, mas no slide anterior eu falo que 18,3N3, ácido linolênico, vai levar à produção de EPA e DHA. E eu falei o nome de uma enzima muito importante ali, que é a delta 5-desaturase. Lembram que eu falei que é uma enzima com pouca atividade nos seres humanos e muito ativa nos peixes. Então, a nossa produção de EPA e DHA não é muito eficiente, correto? Mas o consumo de ácidos graxos trans inibe a ação da delta-5-desaturase, ou seja, praticamente anula a capacidade do ser humano de converter 18,3N3 em EPA e DHA, que são indispensáveis ao desenvolvimento infantil, porque participam da formação de impulsos nervosos, da verdadeira formação do sistema nervoso e da bainha de mielina, e também nos prejudicam os hormônios, porque são ácidos graxos, os adultos, prejudicam os adultos, porque não nos deixam produzir substâncias capazes de prevenir doenças cardiovasculares. Entretanto, o principal efeito à saúde está sempre relacionada ao aumento da LDL colesterol no plasma. A gente vai ver já rapidinho, no final da apresentação, o que é uma LDL colesterol. Mas de forma bastante resumida e simples, para vocês entenderem agora, LDL colesterol é o vulgarmente chamado de colesterol ruim, certo? Então, o consumo de ácidos graxos trans eleva a concentração de LDL colesterol no plasma, agindo da mesma forma que um ácido graxo saturado. Consequência disso é aumento do colesterol ruim, LDL colesterol, diminuição do colesterol bom, vulgarmente chamado dessa forma, que é HDL colesterol, aumento da relação entre colesterol total e HDL e ação pró-inflamatória.
Então, à medida em que eu causo uma ação inflamatória nas minhas artérias, eu desencadeio agregação plaquetária, formação de aterosclerose, doença cardiovascular, certo? Então, ácidos graxos trans têm o seu consumo totalmente relacionado à incidência aumentada de doenças cardiovasculares. Diante da ciência mundial de que realmente o consumo de ácidos graxos trans faz mal à saúde, e por causa da alta prevalência do consumo do uso da gordura vegetal hidrogenada nos alimentos industrializados, desde 2003, vários países do mundo vêm traçando documentos e estabelecendo novas recomendações para a indústria, no sentido de recomendar o uso cada vez menor da gordura vegetal hidrogenada e até, em alguns países, banir o uso, né, dessa gordura em detrimento de outras gorduras que não façam tão mal à saúde, certo? Então, são documentos globais, né, que vêm desde 2003 agindo no sentido de recomendar um consumo médio de ácidos graxos trans menor que 1% do valor energético total do dia, sugerindo que a população elimine o consumo de ácidos graxos trans. Em 2008, estabelecendo o limite de gordura de 2% em óleos e margarinas e 5% em alimentos e tornando obrigatória a rotulagem nutricional, declarando o teor de ácidos graxos trans. Substituindo ácidos graxos trans por ácidos graxos poliinsaturados, dizendo que isso é uma medida com custo-benefício bastante favorável. Sugerindo substituição de trans por ácidos graxos poli. Incentivando a redução gradual das gorduras trans nos alimentos, certo? E, enfim, essas recomendações vêm acontecendo ao longo de todos esses anos já, então estamos indo para quase 20 anos, né, dessas medidas de recomendação de consumo cada vez menor de ácidos graxos trans no mundo inteiro. Essa figura nos mostra a mortalidade proporcional global por doenças coronarianas atribuível ao consumo excessivo de ácidos graxos trans. Então, na contabilização dessas mortes, excluem-se aquelas doenças coronarianas de origem genética, certo? De origem familiar, e são contabilizadas as doenças coronarianas realmente provenientes da aterosclerose causada por consumo inadequado, possivelmente de ácidos graxos trans, que é o ingrediente mais prejudicial à saúde do coração. Então, em amarelo é a menor incidência de morte, né? Em roxo, as maiores incidências de morte em decorrência desse consumo. Então, temos aqui alguns países na África, né, com uma incidência muito grande, aqui ao lado da Índia, não sei que país é esse, mas um país assim com uma mortalidade muito grande, vizinho a Índia. Temos um valor muito alto também na América do Norte, certo? Um país de um consumo muito elevado de produtos industrializados, né? E temos o Brasil aqui em laranja, mais ou menos por aqui, né? Com uma taxa também mediana de morte por conta de doenças coronarianas. Lembrando que muitas vezes essas mortes são subnotificadas e que essa estatística não é muito representativa da realidade por conta da forma de notificação de óbitos e tudo mais. Mas a gente observa que, realmente, em países altamente industrializados, o consumo de alimentos não naturais, né, de alimentos industrializados é alto, portanto, o consumo de gordura trans também, e isso está muito relacionado ao aumento de mortes por doenças coronarianas. Nessa figura, países que implementaram medidas regulatórias normativas para a declaração de ácidos graxos trans na rotulagem nutricional.
Então, países da América do Norte já fizeram essa implantação, Brasil já fez essa implantação, aqui juntamente com outros países do Mercosul. Aqui é obrigatória a presença, a declaração de ácidos graxos trans na tabela nutricional. Nos países em verdinho, é obrigatória a declaração na embalagem frontal, certo? Um alerta, então, maior para a população. No Brasil, por enquanto, apenas é obrigatório a declaração da presença de ácidos graxos trans dentro da tabela nutricional. Mais uma leitura obrigatória, vou colocar, está no Moodle, que é um documento da Anvisa, certo? Que fala sobre ácidos graxos trans, um documento de 2008. Perdão, não vou colocá-lo no Moodle para não carregar demais. Aqui nós temos o link de acesso a esse documento, que é de onde eu tirei essas figuras anteriores. E temos outras figuras também muito interessantes. É uma leitura bastante esclarecedora a respeito dos ácidos graxos trans no Brasil e no mundo, seus efeitos e tudo mais. Hoje, como é a regulamentação nacional acerca da declaração dessa substância nos alimentos? Então, hoje é obrigatório, né? Então, no Brasil, a legislação que rege a parte de tabela de informação nutricional são as RDCs 359 e 360 de 2003, e elas trazem a obrigatoriedade da inclusão da quantidade de ácidos graxos trans nos rótulos de alimentos embalados. Isso é perfeito. Só que nós temos um problema muito sério. Essa legislação, ela estabelece que 0,2 gramas de ácidos graxos trans por porção, a ocorrência de até essa quantidade pode ser usada a declaração de zero trans ou livre de trans, aparecendo zero dentro da tabela junto ao teor de gordura trans. Qual é o problema disso? A porção, né? Então, quando nós falamos de biscoito recheado, por exemplo, a porção de biscoito estabelecida pela legislação é de 30 gramas. Um biscoitinho recheado, aquele biscoitinho redondinho, ele tem mais ou menos 10 gramas. Ou seja, nós temos entre 10 e 15. Então, nós temos como porção de biscoito recheado de 2 a 3 biscoitos, depende do peso desse biscoito. E esse é o problema. Então, se eu tenho até 0,2 gramas para cada 2 ou 3 biscoitos, eu posso dizer que eu tenho 0 trans. Mas a gente sabe que quando um indivíduo abre um pacote de biscoito recheado, ele não vai comer 2 ou 3 biscoitos. Ele vai comer mais. Então, ele vai comer 2 porções, 3 porções, e aí eu começo a somar 0,2 mais 0,2 mais 0,2, que na verdade o rótulo dizia que era 0, mas não era 0, certo? Somado a porção de macarrão instantâneo, somado a porção de batata frita, a porção de sorvete, a porção de margarina, que isoladamente puderam ser declarados como 0 trans por porção, por atender a legislação, somadas ao longo do dia, eu acabo tendo um consumo de trans muito elevado. Então, na realidade, essa regulamentação deveria exigir que qualquer quantidade de trans necessite ser declarada, certo? E não esse limite de até 0,2 gramas por porção, o produtor poder afirmar que o produto tem 0 grama de trans, ou que é livre de trans, o que é uma informação errada. Outra leitura obrigatória sobre os ácidos graxos trans, né? O que existe de novidade? Nós temos a resolução da diretoria colegiada, RDC 332, de 23 de dezembro de 2009, que é uma tendência de melhora muito grande para a qualidade nutricional dos produtos industrializados no Brasil. O que ela define? Os requisitos para o uso de gorduras trans industriais em alimentos no nosso país. O artigo 5, vocês vão ler essa leitura obrigatória, é a RDC completa,
Essa citação que eu estou fazendo agora, de artigo 5º e 6º, são os pontos mais importantes dessa RDC, tá? Artigo 5º. A partir de 1º de julho de 2021, a quantidade de gordura trans industriais nos óleos refinados não pode exceder 2 gramas por 100 gramas de gordura total do óleo. E o artigo 6º nos diz que entre 1º de julho de 2021 e 1º de janeiro de 2023, a quantidade de gordura transindustrial não pode exceder 2 gramas por 100 gramas de gordura total dos alimentos destinados ao consumidor final e dos alimentos destinados aos serviços de alimentação. Ou seja, num prazo de 2 anos e meio, a quantidade máxima de gordura trans nos alimentos não pode exceder 2 gramas para cada 100 gramas de gordura que o alimento forneça, certo? Então, não é mais por porção e não está relacionado apenas à rotulagem, mas à proibição de um uso excessivo de gordura trans. As indústrias já estão trabalhando nesse sentido, de testar novos substitutos de gordura, substâncias que possam substituir a gordura vegetal hidrogenada nas suas formulações, de modo a atender essa legislação que esperamos realmente que entre em vigor e que não passe de 1º de janeiro de 2023, atender esse novo ponto aqui da legislação, de um teor máximo de 2 gramas de trans por 100 gramas de gordura total do alimento destinado ao consumidor final. Para nós termos uma ideia do teor de gordura trans nos alimentos industrializados, essa tabela nos mostra a quantidade dessas substâncias em alguns tipos de fast food e lanches. Então, por exemplo, batata frita em uma porção típica em gramas. O que é uma porção típica aqui? É a porção realmente de fast food. Então, são aquelas caixinhas, né? Aqueles pacotinhos onde a batata vem nas redes. Então, batata frita tem entre 4,67 a 6,1 gramas de ácidos graxos trans. Isso corresponde a 28 a 36% em relação ao total de ácidos graxos. Lembrem que a legislação fala que a partir de 2023, esse teor vai ter que ficar em 2% no máximo, que é o teor de trans em relação à gordura total, né? Então, é o teor de trans em relação aos ácidos graxos totais. A indústria vai ter que passar de 28% a 36% para, no máximo, 2%. Observem o teor nos nuggets de frango empanados. Hoje, uma porção típica que contém, em média, 5 nuggets, tem 5 gramas de gordura trans. Isso corresponde a 25%. Sonho industrializado, muffin, aqueles bolinhos industrializados, geralmente com recheio, tá? Então, sonho, 2,7 gramas. Isso corresponde a 25%. Então, a indústria tem um trabalho bastante grande e já está sendo conduzido nesse sentido, de procurar gorduras substitutas para a gordura vegetal hidrogenada. Gorduras que nos deem mais saúde, mas que consigam colaborar para o desenvolvimento de alimentos saborosos, que é o que a gordura vegetal hidrogenada faz. Ela dá textura, ela é um agente muito importante, tanto de textura quanto de sabor. Então, a sua substituição não é um processo simples, certo? Mas a legislação tende a ser, já está aprovada e tende a entrar em vigor até janeiro de 2023. Bom, falando agora sobre os triglicerídeos ou triacilgliceróis, eles são a gordura mais abundante nos alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, e são formados pela união de 3 ácidos graxos a uma cadeia lateral de glicerol.
Então, nós observamos aqui que nós podemos ter 3 ácidos graxos saturados unidos ao glicerol. Nós podemos ter uma das gorduras monoinsaturada e podemos ter 2 gorduras aqui poliinsaturadas. De modo geral, nós sabemos que os seres humanos, os animais, fazem o seu armazenamento de energia na forma de gordura, que é armazenada dentro dos adipócitos, que são as células de gordura. Todas as vezes que o consumo energético é maior que o gasto energético nos seres humanos e nos animais, essa energia é convertida em triglicerídeos ou triacilgliceróis, que são armazenados dentro do adipócito. A maioria da gordura que é armazenada pelos humanos e pelos animais está nessa forma aqui de gordura saturada. Por quê? Percebam o tamanho da molécula, falando espacialmente mesmo. Quando o triglicerídeo é formado unicamente por ácidos graxos saturados, a molécula fica menor, mais compacta. É mais fácil empacotá-la dentro dos adipócitos. Então, é mais eficiente. Cabem mais triglicerídeos compostos só por ácidos graxos saturados dentro dos adipócitos. É por isso que os animais, a gordura animal é formada por triacilglicerol, que compõe compostos principalmente por ácidos graxos saturados. Isso é um pouco diferente das plantas, que fazem seu armazenamento de energia não apenas na forma de lipídio, mas na forma também de carboidrato, como o amido. Por isso, os óleos vegetais, as gorduras dos alimentos de origem vegetal são mais ricos em poli e gordura monoinsaturada. Os triacilgliceróis podem ser transportados seguramente no sangue e armazenados nas células gordurosas, como adipócitos, como reserva de energia. Diferentes ácidos graxos podem consistir em um único triglicerídeo e dependem dos ácidos graxos dietéticos, ou seja, aquele que nós ingerimos pela dieta, e do grau de síntese que está acontecendo no nosso organismo. O armazenamento de triacilglicerol em animais terrestres são predominantemente saturados, porque os ácidos graxos saturados são relativamente inertes e não são suscetíveis ao dano oxidativo durante o armazenamento. Além disso, eles conferem moléculas mais compactas, o que facilita o seu empacotamento dentro dos adipócitos. Uma exceção para o armazenamento da gordura animal na forma de gordura saturada são as criaturas de água fria. Então, as criaturas de água fria, no caso os peixes marinhos de água fria, eles devem manter os seus ácidos graxos na forma líquida, mesmo em baixas temperaturas, que é o caso do habitat. Portanto, os triglicerídeos presentes em óleos de peixes e em gorduras derivadas de animais marinhos de água fria contêm ácidos graxos de cadeia bastante longa, C20, C22, C24, e altamente insaturados. Então, essa insaturação permite a permanência dos ácidos graxos em estado líquido, mesmo nas temperaturas muito frias, que é a característica dos habitats desses animais. Os fosfolipídios. Os fosfolipídios são derivados do ácido fosfatídico, um triglicerídeo modificado para conter um grupo fosfato na terceira posição. Então, percebam que a molécula é muito parecida com o triacilglicerol, com exceção do carbono 3, que ao invés de termos aqui um outro ácido graxo, nós temos um grupo fosfato. Os fosfolipídios, eles estão presentes principalmente na bicamada fosfolipídica das membranas celulares, permitindo que esse componente, essa membrana, essa estrutura, seja permeável tanto a compostos polares quanto a compostos apolares.
Os outros lipídios que nós temos, nós vamos falar brevemente da sua função, tendo em vista que os lipídios alimentares são em mais de 95% compostos por triacilglicerol, uma parcela um pouco menor em fosfolipídios. Então, aqui nós temos os esfingolipídios, os álcoois, as ceras, os isoprenoides e os esteroides. Todos os organismos produzem pequenas quantidades de lipídios complexos com funções muito específicas. Os esfingolipídios são ésteres de lipídios ligados a uma base de esfingosina e não ligados ao glicerol. São amplamente distribuídos no sistema nervoso dos animais e nas membranas vegetais e de eucariontes inferiores. A esfingomielina constitui mais de 25% da bainha de mielina, estrutura que protege e isola as células do sistema nervoso central. Então, quando eu falo de esfingolipídio, estou falando principalmente da esfingomielina, que é um lipídio que envolve a bainha de mielina dos neurônios, protegendo. Os álcoois de cadeia longa são subprodutos metabólicos dos lipídios, né? Temos a presença de álcoois nas fezes, onde se encontra o álcool cetílico, que é um subproduto do ácido palmítico. A cera de abelhas também é muito rica num álcool, que é o álcool miricil palmitato. As ceras são constituídas por ácidos graxos de cadeia longa ligadas a álcoois de cadeia longa. Essas moléculas são quase completamente insolúveis e são muito utilizadas como repelente de águas, que é o caso das penas, das plumagens dos pássaros e das folhas das plantas. Então, quando nós vemos aquelas folhas muito verdes, muito brilhantes, o que dá aquela característica para essa planta é a cera que envolve a sua folhagem. Os isoprenoides são derivados ativados do isopreno. Então, o isopreno, que a molécula está apresentada aqui, ele contém ligações num arranjo que pode extinguir os radicais livres pela aceitação ou doação de elétrons. Então, o isopreno atua como um neutralizador de radicais livres. A gente sabe que radicais livres são substâncias instáveis dentro do nosso organismo, formadas normalmente pelo processo de respiração celular e que são substâncias capazes de causar danos ao nosso organismo à medida em que procuram substâncias para se ligarem e se estabilizarem. Então, quando um radical livre consegue se ligar e se neutralizar, ele está causando um dano a uma substância celular, à própria célula, ao DNA, certo? Então, eles têm atividades bastante danosas ao organismo humano. Como é uma substância formada normalmente pelo processo de respiração celular, desde o momento que nós nascemos, a nossa função é consumir substâncias capazes de neutralizar esses radicais livres, evitando que eles ajam sobre estruturas muito importantes do nosso organismo. O terpeno é um termo genérico para todos os compostos sintetizados a partir de precursores de isopreno, incluindo os óleos essenciais de vegetais. Por exemplo, terebentina das árvores, limoneno dos limões. Então, geralmente, os óleos essenciais provenientes de vegetais são terpenos. E são substâncias aqui muito aromáticas, que são as substâncias que estão colocadas aqui. Citral, timol, vanilina, eugenol, são substâncias extremamente aromáticas. E que também têm estrutura muito parecida, são precursores de isopreno. Os pigmentos vegetais, que transferem elétrons na fotossíntese, também são isoprenoides, e incluem o licopeno, que é o pigmento vermelho encontrado no tomate, na melancia, na goiaba, os carotenoides, que são os pigmentos amarelos e laranja encontrados na cenoura, na abóbora, no mamão,
e o próprio grupo clorofila, que atua aí diretamente na fotossíntese, que é o pigmento verde. As vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, e a coenzima Q, ou a ubiquinona, que é uma transmissora de elétrons, né? Possuem estruturas isoprenoides. A vitamina E, o licopeno e o beta-caroteno são antioxidantes muito eficazes e nós temos aqui a estrutura química da ubiquinona ou da coenzima Q. O colesterol é a base para todos os derivados esteroides produzidos no corpo, certo? Então, ele é uma substância muito importante, presente em todos os alimentos de origem animal. Apenas animais produzem colesterol, vegetais não, certo? E ele serve como... Ele pode dar origem a substâncias como glicocorticoides, a cortisona e mineralocorticoides, no caso a aldosterona, que são hormônios produzidos pela glândula suprarrenal. Ele dá origem a hormônios andrógenos, testosterona, e estrogênios, estradiol, produzidos pelos testículos e nos ovários, respectivamente. E ele também é precursor dos ácidos biliares produzidos pelo fígado. Lembrando que os ácidos biliares são substâncias responsáveis pela emulsificação de gorduras durante o processo lá no intestino, durante o processo de digestão. A vitamina D é formada, né? O hormônio vitamina D é formado quando os raios ultravioleta do sol clivam o colesterol na gordura subcutânea para formar colecalciferol, que é a vitamina D3. A vitamina D2 sintética, ela é produzida pela irradiação de um esteroide vegetal, o ergosterol, para formar o ergocalciferol, que é a vitamina D2. Então, nós, quando tomamos sol, clivamos o colesterol e produzimos a vitamina D3. Geralmente, quando eu ingiro vitamina D, esse suplemento está na forma de vegetal, né? E ela foi produzida pela irradiação de um esteroide vegetal, pela irradiação do ergosterol, dando origem ao ergocalciferol, que é a vitamina D2. O colesterol desempenha um papel importante na função da membrana plasmática. Ele contribui para a maior fluidez no interior da membrana. E as membranas plasmáticas contêm grande quantidade de colesterol, até uma molécula de colesterol para uma de fosfolipídios. Essas figuras, então, nos mostram a estrutura aqui da vitamina D2, que é a que tem origem vegetal, né, que é proveniente da irradiação do ergosterol, e a vitamina D3, que ela é proveniente da ação dos raios UV sobre o colesterol, lá na gordura subcutânea. Nós temos aqui os hormônios, então o colesterol dando origem à testosterona, certo? Colesterol formando hormônios andrógenos. Falando um pouquinho então sobre os processos de digestão, absorção e biodisponibilidade de lipídios. Os triacilgliceróis, os fosfolipídios e os ésteres de colesterol nos alimentos precisam ser digeridos para poderem atravessar as membranas das células intestinais. A digestão de lipídios é efetuada por enzimas que digerem os triacilgliceróis e esse processo acontece principalmente no intestino por causa da lipase pancreática. Então, sem muita digestão na boca, pois existe apenas uma pequena quantidade de lipase salivar, sem digestão praticamente no estômago e com digestão iniciando no pâncreas, né? Quando o alimento, no pâncreas não, no duodeno, quando o pâncreas secreta o suco pancreático ali, e nesse suco pancreático eu tenho lipase. As lipases, então o nome diz, são enzimas que degradam lipídios. Então as lipases, porém, não atuam sobre fosfolipídios e nem ésteres de colesterol, sendo necessária a ação de duas outras enzimas, fosfolipase A2, que age sobre fosfolipídios, e a colesterol esterase, que age no colesterol, certo? Então, lipase pancreática age sobre triacilglicerol,
Fosfolipase A2 age sobre fosfolipídios e colesterol esterase age sobre colesterol. Esses produtos são, então, absorvidos e, após a absorção, os componentes lipídicos serão reorganizados. Então, eu preciso deixá-los numa unidade muito pequena, capaz de ser absorvida, e assim que essa absorção acontece, ou seja, assim que o nutriente sai da luz intestinal, do lúmen intestinal e passa para a corrente sanguínea, eu preciso reorganizá-los ou reesterificá-los, como triacilglicerol, fosfolipídio e ésteres de colesterol. Então, existe todo um processo de quebra no intestino, a absorção acontece e vai começar a existir todo um processo de reorganização dessas moléculas, tá? Como esses lipídios são insolúveis na fase aquosa e após a absorção eles precisam ser transportados pelo sangue, que é um meio aquoso, eu preciso tornar esse processo possível. Como eu vou transportar uma molécula insolúvel no meio aquoso? Então, vai haver necessidade de uma proteção dessas moléculas ou de um carreador que permita esse transporte. Essas moléculas anfipáticas, ou seja, moléculas que têm uma parte polar e uma parte apolar, por conta disso, serão capazes de transportar compostos apolares por um meio aquoso, são chamadas de lipoproteínas. Então, essa figura nos mostra todo o processo de quebra, de degradação molecular acontecendo no intestino, no lúmen intestinal. Então, eu tenho aqui já não mais triglicerídeo, mas monoacilglicerol, ácidos graxos, certo? Fosfolipídios, colesterol, tendo, né, sua quebra encerrada aqui. Esse processo de absorção acontece, ou seja, a passada do lúmen intestinal para a corrente sanguínea. Imediatamente eu tenho o quê? Reorganização das moléculas, tá vendo? Monoacilglicerol, diacilglicerol, triacilglicerol. E ela precisa ser transportada por uma lipoproteína. Fosfolipídios também, ó, coenzima A, via alfa glicerofosfato, dando origem de novo aos fosfolipídios, e aqui os ésteres de colesterol se reorganizando. Essas moléculas todas, depois de serem reorganizadas, serão transportadas por uma lipoproteína, no caso aqui um quilomicron, que é uma das lipoproteínas que nós temos no nosso organismo, que vão transportar lipídios, triacilglicerol, fosfolipídios, ésteres de colesterol. As lipoproteínas, então, são classificadas de acordo com a sua densidade. Vamos falar das mais importantes. Tá? O quilomicron é a primeira lipoproteína que faz a primeira recepção das gorduras absorvidas e começa o processo de transporte. Mas nós vamos falar das lipoproteínas que são mais abundantes dentro do nosso organismo, tá? Geralmente elas são denominadas por siglas, que são abreviaturas de nomes em inglês, seus nomes em inglês. Então, nós temos a VLDL, que vem do Very Low Density Lipoprotein, que é lipoproteína de muito baixa densidade. LDL, Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade. E HDL, que é a High Density Lipoprotein, que é a lipoproteína de alta densidade. Vamos prestar atenção na composição delas, que está apresentada nessa figura. Então, nós verificamos que, à medida em que a densidade diminui, e ela diminui nesse sentido, então eu tenho a HDL com uma densidade maior, a LDL com uma densidade intermediária, a VLDL com uma densidade bem menor. Percebam que, à medida em que a densidade diminui, aumenta na molécula a sua quantidade de triacilglicerol, que é essa em vermelhinho. Olhem a diferença do teor de triacilglicerol na HDL, na LDL
e na VLDL. Ou, vocês também podem fazer a seguinte relação. Conforme a densidade diminui na molécula o teor de proteína. A proteína é uma molécula mais densa que o lipídio e é essa molécula, essa parte do gráfico azul. Então, HDL é praticamente 50% proteína. LDL praticamente 25%. E aqui uma fraçãozinha muito pequena de talvez 10%, né? Nós tenhamos a fração proteica da VLDL. Então, quanto menos proteína, menos densa a molécula é. Ou quanto maior a fração gordurosa, né? Porque fosfolipídios e colesterol também compõem a fração gordurosa, então tudo que não é azul é a fração gordurosa. Então, quanto maior a fração gordurosa, menor a densidade da lipoproteína. Mais lipídios ela vai carregar pelo nosso organismo. Então, essa figura nos mostra justamente isso. Nós temos aqui um quilomicron, nós temos aqui o tamanho das moléculas, a parte em amarelo, né, é a fração lipídica. Então, percebam o tamanho dessas moléculas, porém a densidade não acompanha a diminuição do tamanho. Então, à medida em que o tamanho diminui aqui, vem diminuindo a parte lipídica, que é a parte amarela. Porém, na HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, nós temos componentes proteicos importantes, que dão uma densidade maior para a lipoproteína. Então, LDL transportam muito mais lipídios pelo organismo do que a HDL. A HDL é sintetizada no fígado e no intestino e captura o colesterol livre nos tecidos periféricos. Esse colesterol livre retorna ao fígado. Pequena parte dele vai ser convertida em hormônios esteroides. Lembram da testosterona, do estrogênio? Ou é utilizada para a síntese de membranas. Lembram que para cada fosfolipídio praticamente existe uma molécula de colesterol em cada membrana plasmática. O restante é excretado pelo fígado na forma de bile, forma de ácidos biliares, certo? Conforme esse ácido biliar é excretado através da bile no intestino, uma parte muito importante dele vai ser eliminado pelas fezes. O HDL, então, é vulgarmente chamado de colesterol bom, porque percebam o que ele faz. Ele capta a lipoproteína de alta densidade, capta colesterol livre nos tecidos do corpo, não os deixa circulando, e o grande perigo das lipoproteínas é que elas não devem ficar circulando pelo organismo. Então, a HDL capta esse colesterol dos tecidos periféricos, traz para o fígado. Ali vai acontecer a produção de hormônios esteroides, vai acontecer, parte desse colesterol vai ser destinada para a síntese de membranas plasmáticas e parte vai ser utilizado para produzir os ácidos biliares que serão excretados na bile e posteriormente os que não forem reabsorvidos serão excretados pelas fezes. Então, por isso, a HDL é tida como um colesterol bom, de forma vulgar, porque ela em si não é um colesterol, ela é um transportador de colesterol, que pega essa molécula que está sobrando nos tecidos periféricos e dá um destino apropriado a ela, que é realmente a função do colesterol no nosso organismo. Formar esteroides, formar membranas plasmáticas, formar bile. As células do fígado secretam VLDL, que transporta os lipídios endógenos, então não os lipídios da alimentação, mas aqueles lipídios que nós produzimos. Ao contrário dos quilomicrons. Lembra que o quilomicron era o primeiro receptor das gorduras alimentares, dos lipídios exógenos. Então, os lipídios são absorvidos no intestino e logo serão transportados por um quilomicron. VLDL não. VLDL é produzida no fígado e ela secreta os lipídios endógenos, que são os lipídios que nós produzimos.
Então, no catabolismo da VLDL, para a distribuição de triacilglicerol aos tecidos periféricos, será formada a LDL. Então, a VLDL é uma molécula intermediária para a produção principal, que é a produção de LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Tá? Ela é uma partícula rica em colesterol e que transporta esse colesterol para os tecidos periféricos. Entende? Então, ela vai levar o colesterol embora, vai levar o colesterol para todos os nossos tecidos. Níveis elevados de LDL têm um efeito promotor no desenvolvimento de doenças do coração. Por isso que ele é vulgarmente chamado de colesterol ruim. Como assim? Concordam comigo que a LDL tem uma fração lipídica muito grande e tem pouca proteína. À medida em que essa substância fica circulando pelo sangue, ela estará sujeita à ação de radicais livres, que tendem a se ligar às substâncias para se neutralizar. LDL é uma vítima perfeita. Por quê? Porque a fração lipídica é muito grande. Então, os radicais livres desencadeiam um processo de oxidação dessa LDL. A LDL, então, que era solúvel, se torna LDL oxidada, perde solubilidade, adere à parede arterial, coronariana principalmente. Esse processo da LDL oxidada aderida à parede arterial desencadeia uma sequência de eventos que vão caracterizar a aterosclerose. Então, há uma relação direta entre a incidência de doenças do coração e os níveis plasmáticos de LDL colesterol e HDL colesterol, sendo que a HDL tem um efeito protetor e a LDL um efeito danoso ao organismo. Tá? Então, essa relação é muito forte, a relação entre consumo incorreto e elevado de lipídios e algumas doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. Tá? Então, a gordura saturada, o colesterol e a gordura trans elevam os níveis séricos de LDL e colesterol, e isso está relacionado ao aumento do índice aterogênico, ao aumento de doenças cardiovasculares. Então, aqui é o slide que demonstra o que eu falei. A LDL sendo transportada pelo sangue e levando colesterol para os tecidos periféricos. Essa LDL é atacada por radicais livres que existem normalmente no nosso organismo por conta do nosso processo de respiração celular. Essa LDL, após ser atacada, ela se torna uma LDL oxidada. Então, a LDL oxidada perde solubilidade, ela não consegue mais ser transportada pelos vasos e adere à parede arterial. Quando o organismo percebe essa aderência, ele não entende o que é isso e desencadeia uma sequência de reações, por exemplo, a produção de glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo. Essas células de defesa começam a se organizar em volta dessa LDL oxidada. Junto a isso, nós temos aqui a agregação plaquetária, porque pensem bem, os glóbulos brancos têm o objetivo de incorporar antígenos, substâncias estranhas, neutralizá-los e eliminá-los. A LDL tem uma molécula muito grande, os glóbulos brancos não conseguem incorporar, retirar, eliminar. Então, eles começam a isolar essa substância estranha que está na parede arterial. Para isso, eu preciso do auxílio de plaquetas, que são as células da coagulação sanguínea. Então, começa a ter uma rede de plaquetas aqui junto aos glóbulos brancos, formando um processo denominado de agregação plaquetária. Quando esse processo vai aumentando, eu tenho toda uma questão inflamatória já na parede desses vasos, e esse fluxo pode ser interrompido. Se esse fluxo for todo interrompido, o sangue não passa mais. E se isso acontecer numa artéria coronariana, eu tenho um infarto do miocárdio, porque interrompe a passagem de fluxo sanguíneo
interrompo o processo de fornecimento de oxigênio para os tecidos musculares cardíacos, o que leva à morte do tecido. Aqui eu tenho um desenho, um esquema que mostra como acontece a formação da placa de ateroma, que é o que a gente viu na figura anterior. Então, quando toda a luz arterial é interrompida e fechada, o fluxo sanguíneo não passa mais, certo? Então, aqui nós teríamos uma artéria normal, com fluxo sanguíneo normal, e aqui uma artéria com fluxo diminuído por causa da presença da placa de aterosclerose. Infelizmente, todos esses alimentos aqui colaboram para a formação da placa de ateroma. Então, quem são esses alimentos? Percebam que eles têm em comum. Cervejinha tá aqui de graça, tá, gente? Mas percebam que eles têm em comum. Alto teor de saturados, alto teor de gordura trans, alto teor de colesterol, certo? Então, essas substâncias, ao serem ingeridas, vão fazer com que o organismo produza uma alta quantidade de transportadores para essas gorduras excessivas, que são os quilomicrons, que são a LDL, que são as lipoproteínas que vão levar esse colesterol para o fígado e depois distribuí-los aos tecidos. Quanto mais gordura eu como, quanto mais colesterol eu como, mais eu preciso de transportadores, maior a minha produção de lipoproteínas transportadoras. É por isso que a dosagem é feita a partir da LDL colesterol. Se eu reduzo o consumo desses alimentos drasticamente, eu não tenho a necessidade de produzir tanta LDL. Para quê? Para transportar o quê, se o consumo foi reduzido? Então, reduzindo o consumo desses alimentos, eu reduzo a produção do meu organismo de LDL, colesterol e de quilomicrons também, certo? Além do que, a gordura trans presente nesses alimentos colabora para a diminuição da HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, né? Que é aquela lipoproteína que tem um fator protetor. O que ela faz? Ela capta colesterol nos tecidos periféricos, traz para o fígado para que seja produzido o quê? Hormônios esteroides, ácidos biliares, para serem utilizados na produção de membranas celulares, ok? Existem as formas, então, para diminuir LDL, que é o chamado vulgarmente de colesterol ruim, envolvem diminuir o consumo de gorduras. Já não existe uma maneira eficaz, muito eficaz de forma dietética, de aumentar HDL. Se eu comer errado, ou seja, se eu comer esse tipo de alimento da foto numa frequência muito grande, o que eu faço é diminuir a minha HDL, porque o alto consumo de gordura trans colabora para a queda dos níveis de HDL. A forma eficiente para aumentar HDL é prática de exercícios físicos. Ela é indispensável para manter os níveis de HDL de forma saudável, em níveis saudáveis. Falando um pouquinho, então, para encerrando, sobre a recomendação nutricional de lipídios. Quanto eu preciso consumir, então, de lipídios por dia? Existe uma falta muito importante de evidências para se determinar o nível de ingestão de gordura total, tá? Então, em que nível acontece o risco da inadequação? Ou em que nível é possível fazer um consumo de lipídios para prevenir doenças crônicas. Então, por isso, nós ainda não temos o estabelecimento de valores para RDA e nem para AI, que é a ingestão adequada. Só para adiantar, termos que serão estudados mais para frente. RDA, do inglês, Recommended Dietary Allowances, são quantidades de nutrientes que suprem as necessidades de 97% a 98% da população. E o AI
é a quantidade de nutriente que fornece a necessidade de 100% da população. Então, esses valores ainda não foram determinados para lipídios. O que nós temos são estimativas aceitáveis. Então, ó, foi estimada uma faixa de distribuição aceitável para a gordura total. Então, quanto eu posso comer de gordura total? Entre 15 e 30% do valor energético total. Por exemplo, se a minha recomendação de energia é de 2.000 quilocalorias por dia, eu posso consumir entre 30%, entre 15% e 30% de 2.000 calorias na forma de lipídio. Então, por exemplo, 2.000, vamos usar aqui um valor de 20%, só para fazer uma conta redonda, certo? Então, 20% de 2.000. Quanto que vai dar 20% de 2.000? Eu vou ter um valor de 400 quilocalorias vindas de lipídios, certo? Ah, perfeito! Quanto é em gramas isso? Bom, nós sabemos que 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias, tá? Então, 1 grama de lipídio nos fornece 9 quilocal. E agora eu faço uma continha simples aqui, que é dividir 400 por 9, para saber quantos gramas de gordura eu poderia comer por dia. E essa conta vai dar 44 gramas. Então, eu teria um valor razoável. Mas lembrando que eu tenho uma faixa. Eu adotei 20%, porque 20% está contido entre 15% e 30%. Certo? Então, o que nós sabemos é quanto eu posso comer de gordura total? Entre 15% e 30% do valor energético total que eu consumo, da caloria total ingerida por dia. Outra recomendação importante da FAO é que a ingestão diária de ácidos graxos saturados, tá? Então, essa sigla vem do inglês, Saturated Fat Acids, não ultrapasse 10% do valor energético total. Então, pensando nas 2.000 calorias, 10% de 2.000 vai dar 200 quilocalorias. Então, a minha ingestão máxima de gordura saturada, que é aquela gordura que vem principalmente dos animais, e do óleo de coco e do óleo de palma, não pode passar de 200 quilocalorias. Dividido por 9, que é o valor que 1 grama de lipídio me fornece de energia, eu teria 22 gramas, certo? Então, 22 gramas é o limite para o consumo de ácidos graxos saturados para uma pessoa que tem uma ingestão diária de 2.000 quilocalorias. Então, percebam que as recomendações de lipídios estão sempre baseadas no valor calórico total da dieta e não em valores em gramas por pessoa ou por quilo de peso. Uma outra recomendação é que a faixa de distribuição aceitável para a ingestão total de PUFAs. PUFAs são os ácidos graxos poliinsaturados, tá? Então, a ingestão aceitável total de N3 e N6 pode variar entre 6 e 11% do valor energético total. Vamos tomar 10% como um valor de referência, só para a gente brincar com a conta. 10% do valor energético total, 10% de 2.000, por exemplo, daria 200 quilocalorias, que dá as 22 gramas, sendo fornecidas por ácidos graxos poliinsaturados. Os níveis mínimos de ingestão de ácidos graxos essenciais, então, estão em 2,5% do valor energético total. Lembrando que o comentário anterior, entre 6% e 11%, é para gordura poliinsaturada. Nem todas as polis são N6 e N3. E dentro daqueles N6 e N3, eu tenho aqueles que não são essenciais,
certo? Por exemplo, os de cadeia mais longa. Eu tenho aqueles que não são essenciais. Essenciais são quem? 18,2N6, 18,3N3. Esses dois ácidos graxos essenciais, então, os valores mínimos de ingestão para eles são 2,5% do valor energético total para o ácido linoleico e 0,5% do valor energético total para o ácido alfa-linolênico, que é o 18,3N3. Então, nós temos 2,5 para N-linoleico, 0,5 para alfa-linolênico. Outra recomendação da relação N6-N3. Organização Mundial de Saúde recomenda como uma relação ideal 5:1 a 10:1. Ou seja, 5 partes de N6 para 1 de N3, ou até 10, podendo chegar até 10 de N6 para 1 de N3. Mas a recomendação mais efetiva, que tem mais estudos relacionando isso à prevenção de danos cardiovasculares, nos dá uma recomendação muito mais rígida e difícil de ser cumprida pela população ocidental, que é uma relação de 1:1. Ou seja, para cada parte de N6, uma de N3. Relembrando as fontes, N6, óleo de milho, óleo de soja. N3, linhaça, chia, perila, animais marinhos de água fria. Ou seja, coisas cujo nosso consumo é bastante limitado. Quanto eu preciso de MUFAs? MUFAs são os ácidos graxos monoinsaturados. Ele é a diferença, né? Então, se vocês viram lá atrás que eu tenho recomendação para gordura total, para saturados, para poliinsaturados, né? E para trans. O MUFA, então, recomendação para trans não, ela é 0, mas o teor de MUFA que eu tenho que ingerir é a diferença entre a gordura total, tiro os saturados, tiro os poliinsaturados, tiro trans. O restante vai ser o consumo de monoinsaturados. Lembrando que o consumo de ácidos graxos trans tem que ficar próximo a 0. Então, esse slide ele nos mostra assim de forma ilustrativa, né? O que a gente tem que cuidar dentro da nossa dieta, né? Então, as saturadas a gente precisa ter bastante cuidado, porque além de obesidade, esse tipo de gordura está relacionado à doença cardiovascular, até mesmo a câncer. Então, são alimentos que já são bastante predominantes na nossa dieta e que o consumo precisa ser limitado, inclusive porque existe aquela recomendação de consumo de até 10% da gordura total estar na forma de gordura saturada. A gordura trans precisa ser banida, tá? Porque ela aumenta o LDL colesterol, ela diminui a HDL e ela está presente em alimentos industrializados. Então, isso aqui tem que ser banido, e o Brasil está bem tardiamente, porque a maioria muitos países europeus já trabalham no sentido de banir. Existem países onde essa gordura vegetal hidrogenada já foi banida. Então, estamos tomando esse rumo agora, esperemos que realmente isso aconteça no Brasil, que os alimentos industrializados usem outros tipos de gordura. As gorduras poliinsaturadas, né, são gorduras benéficas ao organismo quando consumidas por moderação, que são a gordura que nós temos nos peixes marinhos de água fria, nos óleos vegetais, nas sementes como linhaça, chia, perila. E a gordura monoinsaturada, né, são gorduras que quando consumidas moderadamente também têm efeitos positivos ao organismo, que é a gordura do azeite de oliva, a gordura do abacate, do amendoim, das outras oleaginosas.